Meu nome é Daniela Mendes, eu tenho 32 anos, sou mãe, esposa e protetora de animais. Então, a ONG, o projeto da ONG, ele foi, né, pensado em 2022, né, a gente começou a trabalhar questões de documentação, de juntar as pessoas para poder fazer parte, porque tem toda uma questão burocrática, não é simplesmente chegar e falar, vou criar uma ONG e montar. Tem muitas questões burocráticas, eu preciso de 12 pessoas para constituir essa associação. A causa animal é uma causa que todo mundo gosta de bicho, mas na hora de pôr a mão na massa, as pessoas às vezes elas se omitem. Então, já passaram algumas pessoas, né, por essa documentação aí, mas aí às vezes na hora de assinar ou alguma coisa assim, as pessoas acabam desistindo. Então, nós ainda estamos em trâmites da documentação, mas já está bem encaminhado. Agora falta só a assinatura de alguns membros e tudo, e a parte de cartório, que não é uma coisa barata, fica em torno aí de R$ 1.000 para poder registrar essa associação e tudo. Eu não tenho como tirar dinheiro dos resgates, né, dos animais que estão precisando, para poder fazer o registro da associação. Então, se tiver alguém aí na cidade, algum empresário, alguém que estiver disposto a nos ajudar a fazer esse registro aí, seria de grande ajuda, até às vezes o próprio prefeito ou alguém da prefeitura aí que quiser nos ajudar, porque a ONG ela faz um trabalho que como se diz, que ajuda muito a prefeitura, né? Porque é um serviço que deveria ser feito pela prefeitura e a gente está aí fazendo. Então, essa criação da ONG, ela partiu a partir de um sonho de ajudar cada vez mais os animais. Eu já ajudava de maneira independente, ainda continuo ajudando, né? E tudo, né? Continuo fazendo. Porém, com a criação da ONG, nós vamos ganhar mais credibilidade e poder ajudar cada vez mais os animais da nossa cidade. Então, a gente resgata, né, os animais, a gente tem aí o Instagram da ONG, e normalmente algumas pessoas entram lá, pedem, né, ajuda: "Olha, tem um cachorro atropelado, tem um cachorro doente em tal lugar". A gente vai até o local, resgata esses animais, leva para a clínica, e aí a gente faz todo, né, todo o atendimento que o animal precisa. Nós não temos, gente, sede própria, por esse motivo é humanamente impossível conseguir resgatar todos os animais que precisam de ajuda. A gente precisa de uma sede, a gente precisa de um local para poder colocar esses animais de forma temporária até eles serem cuidados, castrados, né, vacinados, e aí depois eles serem encaminhados para adoção. Então, é humanamente impossível resgatar a todos. Então, a gente faz uma triagem daqueles animais que precisam de socorro imediato, que estão atropelados, feridos, que estão precisando mesmo, que estão correndo de risco de vida. Então, a gente dá preferência para esse tipo de animal. E como a gente não tem sede própria, atualmente eu tenho 22 cães na minha casa. Todos foram retirados da rua e eu cuido deles lá com muito carinho. Alguns, infelizmente, eu sei que nunca serão adotados, por isso eles estão lá comigo, são animais doentes, às vezes falta pata, às vezes tomam medicação diária para o resto da vida, alguns têm leishmaniose, e as pessoas, às vezes, nem um cão saudável as pessoas não querem adotar, que dirá um animal doente. Então, esses ficam lá comigo, mas aí a gente faz dessa forma, a gente resgata, cuida, e todo esse trabalho, ele é feito com a ajuda da população, através de doações. A gente não tem nenhuma ajuda do poder público, a gente não recebe nenhum grão de ração de nada do poder público. O trabalho é feito a partir da doação das pessoas mesmo, que se sensibilizam com essa questão aí dos animais, que está cada vez pior, né? Cada dia tem mais animais na rua, e aí tudo é feito através de doação e amor e compaixão. Então, a gente recebe todo tipo de doação. As pessoas doam medicamento, doam casinha, roupinha,
Ração é muito importante, a doação de ração, e questões de dinheiro também, porque a gente precisa arcar com medicação, às vezes que, né, que a gente não consegue de doação. Tem a clínica veterinária que a gente tem que pagar. Até bom enfatizar aqui que o pessoal da clínica São Bento, eles são nossos parceiros, assim, efetivos mesmo, eles são muito bacana com a gente leva os animais, eles dão um prazo para a gente pagar lá e tudo, então, eles fazem pra gente, né, uma coisa inacreditáveis. Então, eles ajudam muito a gente e a gente precisa pagá-los, né? Eles também têm a família deles, têm a vida deles, então eles precisam receber. Então a gente leva os animais lá e depois a gente precisa pagar. Então as pessoas podem doar dinheiro, podem doar roupinha, caminha, ração, medicação, tudo isso a gente aceita. A gente tem o Instagram, que é @ONG Patinhas de Amor, Cajuru, e tem o telefone também, né, que é o 37 99874 0624. E aí, gente, eu só queria enfatizar uma questão, a questão do telefone, né? Eh, eu tenho um bebê pequeno em casa, eu tenho um outro filho, então, assim, eu respondo de acordo com o que eu consigo, tá? Porque chega mensagem toda hora, todo dia, é muito cachorro precisando de ajuda, é muito bicho precisando de ser socorrido. Eu não consigo socorrer todos, né? É humanamente impossível. Mas o que eu posso fazer dentro das minhas condições, eu estou fazendo. Porque tem gente que às vezes liga e pede ajuda, e as pessoas acham que a gente tem obrigação, ou que, né, de ir lá buscar o animal, resgatar, ou às vezes pegar, e não é assim que funciona, tá, gente? O foco nosso é o foco de resgatar animais de rua que estão precisando de socorro imediato. Então, eu queria pedir a colaboração de todo mundo, mas se vocês estiverem precisando de alguma coisa, até animais que às vezes têm dono, a gente procura ajudar de alguma forma, quando a gente vê que é uma pessoa que realmente, às vezes, não tem condições. Pela inconsciência do ser humano, pela inconsciência e pela irresponsabilidade do próprio ser humano. A prefeitura tem a parcela de culpa dela, em questões de controle populacional, precisa ser feito com mais efetividade. Mas nada adianta ter castração todo mês, por exemplo, e as pessoas não tomarem consciência de que, se ela tem um animal em casa, a responsabilidade é inteiramente dela. Ah, eu tenho um cachorro aqui, eu não quero ele mais não. Você pega meu cachorro? Gente, não é assim que funciona. Se você escolheu ter um animal, você tem que cuidar dele até o final da vida dele. Ah, não, mas eu não vou poder ficar e tal. Tudo bem, procura uma adoção responsável para esse animal. Mas não joga a sua responsabilidade no colo dos outros, não. Entendeu? Aí você abandona o bicho na rua, o bicho é atropelado, machuca alguém, pode acontecer de, às vezes, de morder ou causar um acidente com algum motoqueiro ou com alguém. E assim, aí você tira um peso das suas costas e joga no colo do prefeito, joga no colo da ONG, joga no colo das pessoas que gostam. Então não é assim que funciona, né? O ser humano reclama dos animais na rua, mas na hora de abandonar não pensa duas vezes. Então, a prefeitura tem sim, a parcela de culpa dela, ela tem que fazer, né, projetos e tudo para poder ajudar esses animais que estão na rua, mas nada adianta ter tudo isso e as pessoas também não começarem a se conscientizar, né? E principalmente, gente, quando tiver castração, não dorme no ponto, não. Leva os cachorros vocês para castrar, porque aí com a castração a longo prazo, esses animais começam a diminuir. Eu acho que é esse mesmo, de lidar com as pessoas mesmo, porque eh, tem que haver mais campanhas de conscientização com relação ao abandono, com relação à castração, e mais rigor nas leis, porque existe a lei dos maus tratos, né? Existem leis aí hoje, até de animais acorrentados e tudo, e essas leis elas precisam ser mais aplicadas. Só que pelo município não ter um local para acolher os animais que são frutos de maus tratos, né, ou de alguma coisa assim, acaba que a prefeitura e às vezes até a própria
polícia, eles se omitem para poder resolver essa situação, porque eles ficam de mãos atadas. Vou lá resgatar um cachorro de maus tratos, mas eu vou pôr esse cachorro aonde? Não tem aonde colocar, porque quando você vai numa denúncia de maus tratos, você tem que retirar o animal daquele ambiente. Então, né, eu já recebi ligação da prefeitura, de várias pessoas, às vezes até da polícia, pedindo se eu posso acolher os animais. Eu já acolhi vários animais que vieram de maus tratos, mas a gente não consegue, tem que ter um lugar para acolher esses animais. Então, assim, o desafio né, da gestão, né, da prefeitura, e da gestão, eu acho que é esse mesmo, de ter que lidar com a irresponsabilidade das pessoas e ainda por cima não ter um local, um projeto social, um projeto de lei, de fato, né, que fale a respeito, que cuide a respeito dessas questões da causa animal, que é uma causa que está abandonada, né? O que que acontece? Eu vi aí que são animais de qualquer espécie, né? É, funciona assim, eu acho que deveria, né, ser aplicado mesmo, principalmente para os animais de grande porte. Porque aqui em Cajuru nós estamos com um problema muito grande, porque a gente está sempre vendo aí vaca, boi, bezerro, né, nas áreas até centrais aqui da cidade. Lá onde eu moro, no bairro Vitória, tem muita vaca esparramada pelas avenidas lá, pelas ruas, e o risco é muito grande, né, de causar um acidente. Esses dias uma amiga quase topou com uma vaca lá no meio da rua, lá de moto, e ela ia se ferir gravemente, que é o peso de uma vaca, né? Então, com relação aos animais de porte pequeno, são, é uma situação um pouco complicada, porque eu vi que é vedada a permanência dos animais de qualquer espécie em vias públicas. Os cães e os gatos é uma situação meio complicada, porque a gente não consegue recolher todos os cães e gatos que estão na rua. São muitos, né? Que ajuda até mais de 1.000 cachorros na rua. Então, e a própria prefeitura não tem um lugar para colocar esses animais. Aí falou que tem, que vai encaminhar para um local, tá, para adoção. Mas não fala onde, não fala onde, porque não tem onde colocar esses animais. Eu sei que a prefeitura tem um curral que pode ser colocado esses animais de grande porte, e para depois eles irem para adoção ou para leilão, não sei como que é a postura da prefeitura em relação a esses animais grandes. Mas os animais de pequeno porte, como cães e gatos, vai ficar vagos, né? Porque a gente não sabe para onde que esses animais são encaminhados. Eu sei que tem muito cachorro que às vezes é pego na rua, que às vezes está dando trabalho, correndo atrás de moto, o pessoal fica de cima, eles levam lá pro Obras, lá perto da minha casa. Só que ali não é um local, né, específico para eles. Eles ficam soltos. Não tô falando que eles são maltratados lá, né? Eu sei que tem muita gente lá que gosta, que trata muito bem deles e tudo, mas ali não é um local para ter esses animais. Eu sei que alguns ficam até na rua, então eu já vi, né, que eu moro ali próximo. Então, assim, não é um local específico, né? Tem que ter esse local mesmo para poder fazer essa captura desses animais e posteriormente encaminhá-los para adoção. Mas é muito difícil, né? As pessoas acham que até queria falar muito sobre isso. As pessoas acham que canil é a solução. Ah, o que que o Ju tem que ter um canil? Gente, canil não resolve. Canil vira depósito de animais, né? Nós que somos protetoras, a gente sabe que o canil ele é um lugar que ele vira depósito de animais, porque as pessoas as pessoas têm uma cabeça tão retrógrada que elas acham que tendo canil, a prefeitura tem a obrigação de pegar e pôr no canil aquele cachorro que ela não quer mais. E não é assim. Aí tem o canil, todo dia lá na porta do canil vai aparecer uma caixinha com 10 filhotes. Porque as pessoas acham que tem obrigação. E o canil não é um lugar, não é saudável nem para os animais. Hoje em dia parece que é até proibido, canil mesmo, de fato, é proibido. Porque eu acho que é, eu não tenho certeza não. Mas não é uma coisa que dá resultado. Vira acúmulo de animais. Você fica ali com 100, 200, 300 animais, os animais sofrem porque ninguém gosta de viver em 20 metros, 10 metros quadrados, preso dia e noite, sem contato, às vezes, né, com ninguém, tem contato uma vez, duas no dia, quando alguém vem lá tratar, limpar, alguma coisa assim. Chega a ser desumano manter animais presos em canis dia e noite. Então, esses animais que estão na rua, o ideal é a gente fazer mesmo o controle populacional. Uma coisa que eu bato na tecla muito antes, quando eu comecei a minha história na proteção animal,
que nós precisamos de um centro de tratamento transitório. Esse centro de tratamento transitório, o que que ele é? A gente recolhe esses animais na rua, ou os que estão doentes, ou os que estão feridos, ou até mesmo, né, outros animais que estejam saudáveis, a gente cuida desses animais, vacina, microchipa e castra. Esse animal ele tem a permanência de 60 a 90 dias ali no centro de tratamento. Ele foi, eh, ele foi cuidado, ele está pronto para adoção, ele vai ser encaminhado para adoção. Se ele não for adotado, ele retorna para a rua. É o que a gente como protetora quer? Não, a gente deseja que todos os animais sejam adotados e tenham famílias responsáveis. Mas como a gente sabe que é impossível, porque tem muito mais cachorro do que pessoas para adotar, esse animal estando na rua já castrado e vacinado, já diminui tanto a questão populacional quanto a questão da disseminação de doenças nas ruas. Então, assim, canil não é solução. A gente tem que ter um centro de tratamento transitório mesmo, onde esses animais vão ser castrados, cuidados, encaminhados para adoção. Não foi adotado, infelizmente, ele vai retornar para a rua, mas sem contaminar outros animais, né, com doença ou ser contaminado, porque ele vai estar vacinado, e castrado. Que aí diminui, né, a gente faz aí o controle populacional, que dá certo a longo prazo. Não adianta fazer castração uma vez no ano e achar que tá tudo lindo. Não, pelo menos aqui em Ju, eu acho que tem que ter pelo menos 3 vezes no ano, para a gente conseguir controlar a coisa, assim, a longo prazo.